Senhor presidente, de líder. senhoras PSDB. vereadoras, senhores vereadores, eu gostaria, nesta manhã, de falar um pouco mais sobre a atividade dos nossos catadores e catadoras em nosso município de Caxias do Sul, essa atividade que muitas vezes passa desapercebida, mas que essas pessoas humildes realizam um trabalho muito importante para a preservação da natureza, para a conservação do nosso meio ambiente e também fazendo um trabalho de gerenciamento dos resíduos no nosso município, trabalhando na coleta seletiva destes resíduos. Nós sabemos que o município tem e já há muito tempo apoia essa atividade dos catadores, dos nossos recicladores, tem feito investimentos robustos nesta área, tanto nas reciclagens do bairro Aeroporto, do Monte Carmelo, mais recentemente investimentos também na reciclagem do bairro Serrano, uma parceria muito importante da nossa prefeitura, com a Fundação do Banco do Brasil, com a WWF, enfim, a Universidade de Caxias do Sul, município que foi reconhecido, ganhando inclusive prêmios na gestão ambiental. Então nós precisamos aprofundar um pouco mais isso e, enfim, falar um pouco mais destes operários do meio ambiente, que são os catadores, principalmente na questão dos seus direitos sociais, enfim, da capacitação, na ajuda da formalização dessas associações que estão à margem hoje, não tem um regramento definido, e a gente precisa trabalhar, quando digo precisa, a municipalidade, através dos seus órgãos de governo, né, adequarem elas à política nacional, ao plano municipal de gestão integrada dos resíduos sólidos. Porque estes trabalhadores do meio ambiente, os catadores, que empurram seus carrinhos, vereador Daneluz, né, em situações muitas vezes desconfortáveis, nas intempéries, enfim, enfrentando o tráfego que ele é pesado no município de Caxias do Sul, eles são sempre entendidos como a ponta mais frágil da equação. Ou seja, são aqueles que fazem o trabalho mais pesado, limpando as ruas e, no fim, percebem pouco por isso. Então, eu entendo que o poder público precisa rever as atitudes, dando, né, mais atenção a eles. E eu visto, nobres pares, esta camisa hoje, chamada de Miguel Vive, em função de que nós precisamos lembrar para que não venha a ocorrer mais. No ano de 2012, este papeleiro, Carlos Miguel dos Santos, ele teve o corpo incinerado por 3 jovens no bairro Pio X. Foi uma marca muito forte em nossa sociedade, um crime, né, cruel, que nós não podemos esquecer. E amanhã, dia 16, este cidadão estaria completando, professor Périco, 50 anos de nascimento. Esta casa aprovou um projeto de lei instituindo o Dia Municipal do Catador de Material Reciclável, a ser comemorado anualmente no dia 23 de setembro, que foi o dia da sua morte, né, mas nós não podemos esquecer desta figura. E na pessoa dele, eu entendo que o município precisa, sim, ter ações fortes, trazendo para a formalidade, incluindo de forma econômica e social a categoria dos catadores e catadoras, daqueles recicladores que trabalham à margem da sua formalização em associações e cooperativas. Vereador Ues, Vossa Excelência falava naquela do Cristóforo Randon. Para quê? Nós precisamos justamente trabalhar para que se organize de forma coletiva essa reciclagem, para melhorar, enfim, as suas condições de trabalho, melhorar a sua renda, ampliar a inclusão dessas pessoas, enfim, incentivar cada vez mais a coleta seletiva em nosso município. E o Miguel, nobres pares, foi tão emblemática essa passagem dele e a sua morte cruel, a sua morte pela intolerância a muitas vezes a situação que algumas pessoas humanas elas enfrentam pela sua condição econômica, que também teve um ato muito importante de um sacerdote do município,
o padre Renato Ariotti, da nossa paróquia Santa Catarina, ele, num gesto muito fraterno, vereador Adiló, num gesto de solidariedade a esta causa, ele, imediatamente após a morte de Carlos Miguel, adotou os 2 cães que acompanhavam o papeleiro, que é o Scooby e a Preta. E atrás da casa paroquial, vereador Rafael, se instalou um memorial, o memorial chamado Miguel Vive. E ali está, além dos 2 cães, que são cuidados com muito carinho pela comunidade, também está o carrinho, está a carroça ali colocada do papeleiro Carlos Miguel, que exerceu um trabalho importante, relevante, ajudando na limpeza da nossa comunidade. Então está ali o padre Renato Ariotti, que, enfim, hoje, em função também desta morte indesejada que ocorreu, sempre nos terceiros domingos do mês, realiza ali os Círculos da Paz, né, para discutir ações de paz e também da prática da justiça restaurativa em nosso município, né? Sem falar que também a prefeitura teve uma atitude muito importante e denominando o nosso albergue municipal com o nome de Casa de Acolhimento Carlos Miguel dos Santos. Então, entendo que nós precisamos realmente lembrar e saber que, se nós formos inertes enquanto administração, nós não enfrentarmos essa que é uma situação, e Caxias do Sul, ela tem essa sistemática de se antecipar aos problemas. E a Codeca é um belo exemplo disso. Quando a Codeca instala no município um sistema de coleta mecanizada, quando a Codeca, em parceria com a SEMA, ela constrói um aterro sanitário modelar lá no Rincão das Flores para abrigar todo o nossos resíduos orgânicos, o lixo orgânico. Quando o município apoia as reciclagens já existentes na questão de maquinário, de equipamentos, de assessoria, ela precisa também olhar aquele que está lá na ponta, que é o mais frágil dessa equação, que é o catador. Quem sabe lá, se há 5 anos atrás não tivesse dado uma ênfase um pouco maior, esse cidadão não teria morrido. Teria sido incluído, quem sabe, em uma associação, em uma cooperativa de catadores para aumentar a produtividade daqueles trabalhadores, para gerar mais emprego e renda, para gerar uma segurança maior a esses trabalhadores que trabalham com o lixo que nós produzimos na nossa sociedade. Então, Paulo Iores, Vossa Excelência, que preside a nossa Comissão de Enfrentamento da Violência, nós não podemos mais admitir isso. Nós precisamos, e esta casa está fazendo um trabalho, porque nós temos um projeto que institui o marco legal da cadeia produtiva da reciclagem. Já comuniquei isso aos nobres pares, está aberto para os aperfeiçoamentos, as ideias, né, enfim, os ajustes necessários, porque eu entendo hoje, isso é nacional, a reciclagem ela está hoje na ordem do dia. Nós precisamos reaproveitar e reinserir novamente nos processos produtivos a matéria-prima oriunda das sobras, dos resíduos metálicos, de papelão, enfim, porque, na verdade, vereador Eloy Frisso, as matérias-primas hoje, elas estão se esgotando. Nós não podemos mais sacar da natureza de forma desenfreada, enfim, toda, né, a celulose que vem das nossas árvores, enfim, os minerais que vêm da nossa natureza. Nós precisamos ter essa cultura do reaproveitamento, da reciclagem, do reuso dos nossos resíduos no município. Nós não podemos mais adiar este debate aqui em nosso município. Fizemos avanços, sim, temos avanços. Temos que reconhecer que Caxias do Sul é uma cidade que está à frente de muitas outras. Entendo que nós estamos muito bem com relação a isso, mas é preciso avançar mais. É isso que hoje é emblemática, essa questão do papeleiro Carlos Miguel, porque essa turma de catadores e catadoras, elas precisam novamente serem reconhecidas como uma atividade muito importante no nosso município. Nós gostaríamos de continuar em declaração de líder, presidente. Declaração de líder da bancada do PDT. Uma declaração de líder da bancada do PDT, permanece o vereador Gustavo Toigo. Muito obrigado, nosso vice-líder, o
E tanto nós estamos bem, né, a Codec, a nossa Companhia de Desenvolvimento de Caxias faz um belo trabalho hoje, que no município, por dia, hoje, são arrecadados 450 toneladas de resíduos. 90 delas, somente, professor Périco, de produtos reciclados, de origem reciclada. 90 toneladas dia. Sistema mecanizado, enfim. E com a reciclagem, nós sabemos que nós podemos reaproveitar, como dito, as matérias-primas oriundas dessa coleta seletiva. O belo trabalho, o vereador Adiló, que também iniciou nas administrações passadas, e Vossa Excelência, enquanto foi presidente, deu continuidade, que foi destinar, que foi distribuir às nossas associações de recicladores grande parte, né, dos nossos resíduos para movimentar toda essa cadeia e ali fazer a questão da separação mais acurada, o pré-beneficiamento, o armazenamento, que precisa ser seguro, que nós enfrentamos no último ano 3 ou 4 incêndios que aniquilaram praticamente alguns galpões. O que é isso? Algum acidente que foi criminoso, tal, mas eu entendo que o município precisa ter essa política de reforçar a segurança nos galpões, nos nossos centros de triagens, dando toda aquela assessoria que é necessária para que se desenvolva um trabalho seguro, competente, para gerar mais emprego e renda a essas famílias. Isso é importante, né? E nós temos também no nosso município aquelas que são as reciclagens também que são conveniadas, que recebem um tratamento todo especial. Temos as entidades que são apoiadoras. Então, em nível nacional, hoje nós temos um olhar todo diferenciado para essa questão dos resíduos sólidos. Nós aprovamos o ano passado, no final do ano passado, o Plano Municipal Integrado da Gestão dos Resíduos Sólidos, né? Mas a reciclagem hoje ela é vista como um bem econômico de valor social e também gerador de trabalho e renda no nosso município. E dentro desta cadeia, repito, nós temos, né, o trabalho dos catadores, dos recicladores, que é um segmento que precisa ter uma atenção especial nesse sentido. E com relação a isso, nobres pares, puxando este gancho, como nós apresentamos no ano passado e desarquivamos esse ano o projeto do marco legal da cadeia produtiva da reciclagem, e ali também neste projeto a possibilidade de ser instituído o programa PAGAR, que é o Programa Ambiental por Ações de Reciclagem, nós estamos apresentando, vereador Adiló, como indicação, estamos protocolando hoje, dando entrada nesta casa, uma indicação ao Executivo, porque nós não poderíamos, enfim, apresentá-lo enquanto proposição, né, uma proposta que cria o Fundo Municipal de Serviços e Ações de Reciclagem. Esse fundo importante, né, com o objetivo de promover boas práticas da gestão dos resíduos sólidos urbanos, por meio da inserção dos catadores de material reciclável, informais dentro de toda a cadeia produtiva. Repito, nós precisamos estimular a inserção daqueles que estão trabalhando de forma informal, à margem, muitas vezes, na formalidade, de forma organizada. Esse fundo teria também o objetivo da melhoria contínua das reciclagens e dos galpões de triagem, trabalhar na questão da educação ambiental para qualificar a participação, vereador Cassina, da nossa sociedade. Nós sabemos ainda que a população precisa, lá em cima da sua pia, ou lá no canto da cozinha, ter 2 recipientes, um para o orgânico e um para o reciclado. Isso é o mínimo que a nossa sociedade precisa acordar e ajudar o meio ambiente do município de Caxias do Sul. Também esse fundo vai visar o desenvolvimento de projetos especiais para comercializações e as receitas. Que receitas que vão abastecer este Fundo Municipal de Serviços e Ações de Reciclagem? Justamente de doações, de contribuições, enfim, transferências de pessoas físicas e jurídicas. Também uma coisa importante que vai abastecer esse fundo é um percentual de 20% da receita decorrente de multas que são aplicadas em função do descumprimento de
situações que são colocadas lá na Política Municipal do Meio Ambiente, que é a Lei Complementar 376. Lá tem um sem número de infrações que muitas vezes são cometidas contra o meio ambiente e que, com a proposta desse fundo, 20% delas vão abastecer para que sejam revertidas em ações de reciclagem, de aperfeiçoamento de toda a cadeia produtiva. Também vão abastecer o fundo as transações penais e termos de ajustamento de condutas firmados com o Ministério Público, e não são poucos. Muitas vezes as transações penais, os acordos, os TACs que são firmados com o MP. Também as aplicações financeiras. Esse fundo vai ter uma conta específica, vai render lá juros. Essas aplicações também podem ser aplicadas enquanto receitas do fundo. E também, para finalizar, eu entendo que esses recursos que compõem o fundo, eles vão poder ser destinados em muitas ações, né, que dão continuidade a tudo isso que está acontecendo no município, esse apoio às reciclagens, já vou lhe conceder, o programa Catador Legal, enfim, também para incentivar a continuidade do Comitê Municipal da Cadeia Produtiva da Reciclagem, que englobam sem números de órgãos de governo, e também nós precisamos, enquanto ação, a instituição e implementação do Programa Ambiental por Ações de Reciclagem. Eu entendo que chegou o momento que o município precisa implementar este programa, chamado Pagar, porque quando os catadores, os recicladores, eles fazem o papel que o poder público, em tese, teria que fazer, a Codeca, né, por delegação da Secretaria do Meio Ambiente, eles devem receber por isso. De acordo com a tonelagem de resíduos que eles vierem a recolher junto ao meio ambiente, o município precisa pagar, porque senão, em tese, nós estaríamos, inclusive, nos apropriando, né? Essa economia que nós estamos fazendo, alguém está trabalhando para a gente, que são os catadores e recicladores. Então, eu entendo que também esse fundo vai ajudar, com os recursos que forem incluídos neles, a pagarem programas de natureza ambiental no município. Vereador Cassina, o senhor à parte. Vereador Tuigo, evidentemente que esse assunto é de extrema importância, e dizer que já acompanha esse assunto já desde 2005, do Cadeia Produtiva da Reciclagem, o trabalho excelente da Codeca, das palestras orientando como separar convenientemente o seletivo do orgânico, né? E temos muito ainda a trabalhar em termos de separação correta. Isso foi feito um excelente trabalho, mas ainda precisa ser melhorado, porque ele voltou um pouquinho. Tinha ido num estágio, retrocedeu um pouco, agora temos que recuperar novamente através de palestras. E outra dificuldade que estamos enfrentando, alguns catadores abrem as embalagens, escolhem o que querem e esparramam tudo no chão de novo. Quer dizer, isso aí é o maior problema que eu vejo atualmente aqui no centro, em termos de recolhimento do lixo, tanto seletivo quanto orgânico, do esparramo que é feito para selecionar alguns itens que interessam, que têm mais contrapartida financeira do que outros. Então, parte desse fundo poderia ser destinado realmente para capacitação daqueles catadores que ainda não compreenderam exatamente a mensagem, que é trabalhar convenientemente pelo meio ambiente. Obrigado. Muito obrigado, vereador Cassina. A sua contribuição é muito importante, realmente. E, repito, essa categoria hoje de trabalhadores, que é uma categoria que o Ministério do Trabalho hoje reconhece, uma profissão reconhecida no Brasil, que é o catador de material reciclável, ela precisa, sim, de ter uma atenção, ter todo o suporte. Eu repito, ela é a parte mais frágil de toda a equação, é aquele que percebe menos, mas talvez por causa disso. Entendo que a população também precisa estar consciente e também, né, nesses mutirões, eu digo, como numa fala do padre marista Antônio Sequim, que foi aquele que justamente esteve junto com os catadores na Ilha dos Marinheiros, em Porto Alegre, fez justamente isso. Se toda a população pudesse acolher um catador para almoçar consigo e falar dos benefícios e de como tem que fazer o recolhimento e a separação, nós teríamos, quem sabe, uma comunidade como um todo mais
mais organizada, mais educada, e o meio ambiente iria agradecer. Então, nesse sentido, presidente, ficando aqui a lembrança do 50º aniversário de nascimento do Carlos Miguel dos Santos, este papeleiro e cidadão que deixou uma mensagem muito bonita em nosso município, eu finalizo a minha fala. Miguel vive.